Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos e alunas. Não sei exatamente a hora que vocês estarão assistindo esta videoaula. Primeiro esclarecimento, eu estou sem computador, estou usando um celular emprestado, tudo foi pro beleléu, então por isso alguns atrasos, ok? Me perdoem. Então vamos lá hoje. Falaremos sobre crise da República Oligárquica. Então estamos falando de história do Brasil, senhoras e senhores. Vamos lembrar que estamos falando do primeiro período da história republicana brasileira, chamada Primeira República, olha só, ou República Velha. É o período que vai da proclamação em 1889 até a Revolução de 30, em, pasmem, 1930, certo? Então este período é conhecido como Primeira República ou República Velha, e a República Oligárquica, como nós já vimos aqui, é o período que vai de 1894 a 1930. É o período em que o Brasil será governado pela oligarquia cafeeira, na verdade pelos representantes políticos desta oligarquia cafeeira. Lembrando que uma oligarquia é um pequeno grupo com grande poder econômico e que por isso exerce grande influência política, ok? Pois bem, este período ele é marcado pelo coronelismo, pelo voto de cabresto, pelas comissões de verificação, pela política dos governadores, pela política do café com leite. Tudo isto já visto em aulas anteriores, certo? Então não vamos aqui nos tornar repetitivos. Hoje iremos analisar a crise deste modelo republicano que esteve nas mãos da oligarquia cafeeira ao longo de quase 30 anos, na verdade mais de 30 anos de poder, ok? Então vamos lá! Podemos datar o início do colapso da República Oligárquica com a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, também já foi tema aqui de nossas aulas, certo? Então, o que a Primeira Guerra Mundial trouxe de novidade para o Brasil que leva ao colapso de um modelo republicano que esteve nas mãos da oligarquia cafeeira por mais de 30 anos? Veja, o Brasil durante muito tempo foi um país agroexportador. Esta transição para um Brasil urbano industrial, ela só será completa em 1930, ou melhor dizendo, a partir de 1930. Será a Era Vargas o período histórico responsável pela conclusão desta transição, certo? Mas o Brasil experimentou ondas de industrialização ao longo de sua história. A primeira dessas ondas foi ainda durante o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, ok? Ainda durante a monarquia. Um segundo momento em que nós assistiremos a este início, a esse start de uma industrialização brasileira, será justamente com a Primeira Guerra Mundial. Observem, nós tínhamos uma tradição até então quando? 1914, de sermos um país agroexportador. E veja, seremos ainda durante muito tempo assim caracterizados e ainda não perdemos este tipo de commodity como base de nossa economia, perfeito? Mas enfim, o que significa isso? Neste momento da história, nós éramos grandes exportadores de um commodity, o café. Nós éramos o maior produtor de café do planeta. Exportávamos para a Europa, exportávamos para os Estados Unidos. E destes locais, dos Estados Unidos e da Europa, comprávamos produtos industrializados. Ou seja, vendíamos um commodity, o café, e comprávamos produtos beneficiados, manufaturados, industrializados, certo? Esse era o nosso papel na economia global. Pois bem, veio a Primeira Guerra Mundial. Ora bolas, estes
espaços que estavam diretamente envolvidos no conflito. O Brasil participa também da Primeira Guerra Mundial, mas não de maneira direta, não enviando tropas, na verdade enviando médicos, enfermeiros, uma participação a nível de assistência, vamos dizer assim. Então não houve uma participação tão direta como houve do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, então isso significa o seguinte: nós comprávamos produtos industrializados dessas regiões que agora estão em conflito. E as suas indústrias, elas vão servir fundamentalmente ou para abastecer os próprios mercados internos, ok? Porque vai aumentar grandemente a demanda, ou elas serão convertidas para indústrias bélicas, ou seja, para indústrias que vão viabilizar o desenvolvimento e a produção de armamentos. Então isto diminui a oferta mundial de produtos industrializados. Então o Brasil aí tem um problema. Os locais de onde nós comprávamos os produtos industrializados ou estão agora somente voltados para o mercado interno, ou as suas indústrias foram convertidas para atender a demanda por armamentos. Isto, como eu disse, diminui a oferta internacional desses produtos. Por outro lado, estes países que estão diretamente envolvidos no conflito, as nações europeias, os Estados Unidos, que vão entrar no conflito, conforme nós vimos na aula sobre a Primeira Guerra Mundial, eles deixarão de comprar o nosso principal produto de exportação, o café, porque eles estão envolvidos numa guerra, amigos. Você acha que eles vão parar o quebra-pau para tomar um cafezinho? Não vão! Esses recursos que estavam sendo utilizados na compra desse commodity, tanto os Estados Unidos como a Europa vão reverter esses recursos que eram utilizados na compra do café brasileiro para a guerra, para alimentar o conflito. Pois bem, qual foi o resultado disso para o Brasil? O Brasil se viu na eminência de ter que desenvolver um pequeno parque industrial, minimamente para atender algumas demandas por produtos industriais, sobretudo produtos têxteis e a indústria de alimentos processados, ok? Então as primeiras indústrias que surgem aí em virtude da Primeira Guerra Mundial no Brasil estão ligados à indústria de tecido e à indústria alimentícia. Perfeito? E o que diabos isto tem a ver com o colapso da República Oligárquica? Veja, essas primeiras indústrias que nascem no Brasil com a Primeira Guerra Mundial, elas estão diretamente e intimamente ligadas ao capital do café. São os cafeicultores que pegam parte dos seus recursos e investem na indústria. Vou lhes dar um exemplo. Quando vocês voltarem às salas de aula, estarão sentados com suas respectivas nádegas em cadeiras sobre o teto de uma unidade escolar da FAETEC, cujo nome é Henrique Lage. Henrique Lage foi um grande empresário brasileiro, industrial. Ele esteve envolvido em diferentes tipos de indústria, desde a aviação até o que ele ficou mais conhecido, a indústria naval. E da onde veio o dinheirinho do Henrique Lage para ele investir? A família dele era uma família de oligarcas, era uma família ligada ao café. Ele não foi aquele cara que começou do zero, não. Papai e vovô tinham dinheiro, e ele também, por consequência. Então, ele é um exemplo deste tipo de industrial que surge no Brasil no final da década de 10 e início da década de 20 do século 20, ok? Então, a burguesia industrial que nasce no Brasil, ela nasce diretamente, intimamente relacionada aos cafeicultores. Porém, entretanto, ao longo do tempo, essa burguesia industrial, ela vai se apartando dessa oligarquia cafeira, vão se tornando dois campos
formadores da elite econômica nacional. E aí que entra um problema para a República Oligárquica. Lembra? A oligarquia era a oligarquia cafeeira, uma oligarquia forjada em um Brasil agroexportador, porém, que deu origem a uma burguesia industrial. Durante muito tempo, os interesses dessa oligarquia cafeeira foram colocados na frente desta burguesia industrial, que por um bom tempo disse: ok, afinal de contas somos a mesma pessoa, temos a mesma origem de classe. Ao longo do tempo, esses interesses, mesmo entre elites, começaram a divergir. Os interesses da oligarquia cafeeira e os interesses dessa burguesia industrial. E isto terá reflexo aonde? Na organização da República Brasileira, que estava organizado para atender os interesses da elite agroexportadora. Então, olha que interessante este paradoxo. É desta elite agroexportadora que surge essa elite industrial. Porém, num determinado momento, os interesses destes dois grupos econômicos se tornam distintos. Até então, a República havia sido constituída para atender as demandas dessa elite agroexportadora. Porém, agora existe uma nova elite econômica forte o suficiente para reivindicar privilégios aos representantes da República, para eleger representantes que vão atuar no interior do sistema republicano. Então, aí nós já começamos a ver divergências que levarão mais à frente ao colapso da República Oligárquica. Então aí está a Primeira Guerra Mundial. Ela pode e deve ser considerada um fator externo que colabora e contribui para o colapso da República Oligárquica. A industrialização aqui no Brasil, esse início da industrialização do Brasil, aqui na década de 10 do século 20, também trouxe uma outra novidade: o surgimento no Brasil do operariado, uma nova classe social. Não que não tivéssemos classe trabalhadora, a nossa classe era sobretudo uma classe campesina, ok? E, sobretudo, após o final da escravidão, nós tivemos grandes ondas imigratórias de italianos, alemães, europeus que vieram para o Brasil construir uma nova vida e substituir no campo a mão de obra escrava. Ô Cadu, por que não colocou os próprios ex-escravos, os negros libertos, para trabalhar? Porque esta imigração, ela teve uma perspectiva eugenista fundamentada nas teorias raciais do século XIX. A ideia era cruel, era branquear a população brasileira ao longo das décadas futuras após o final da escravidão. Então, era uma perspectiva de extermínio racial. Essa é a ideia a longo prazo, médio e longo prazo. Por isso o estímulo à imigração de europeus para trabalhar no campo. E serão estes mesmos europeus que também ocuparão postos de trabalho nas fábricas e trarão aqui para o Brasil, na sua bagagem, além das suas roupas, além das suas boinas, trarão também algumas ideias que irão alimentar com reivindicações a classe operária brasileira. Ideias, sobretudo, anarquistas. O anarquismo é uma ideologia de esquerda nascida na Europa no século XIX, que propõe que, através de uma revolução, a classe trabalhadora acabe com a burguesia e destrua o Estado, criando mecanismos para autogerenciar-se. Certo? Isto é o anarquismo. É um cadinho diferente do que nós chamamos de comunismo, que tem origem
no economista alemão e no jornalista Karl Marx, que juntamente com um outro intelectual, Friedrich Engels, criaram o chamado socialismo científico. Eles também acreditavam que deveria haver uma revolução proletariada, eles também acreditavam que o Estado deveria ser destruído, que a burguesia deveria ser expropriada dos meios de produção, porém, diferente do anarquismo, o comunismo propunha uma etapa intermediária entre o capitalismo e o comunismo em si. Seria o socialismo, onde nós teríamos um governo exercido pela classe trabalhadora, chamado naquele período de ditadura do proletariado. O anarquismo entendia que qualquer forma de governo institucional é opressor. Portanto, não deveria haver essa etapa intermediária, já salta do capitalismo para esta sociedade sem Estado, sem classe, em que a propriedade privada não existe mais e ela é, na realidade, coletiva. Certo? Então, estes ideais anarquistas são trazidos na bagagem desses imigrantes europeus que vão trabalhar nas fábricas. Isto dá origem, isto fermenta esse caldinho cultural que origina o movimento operário brasileiro. Uma das primeiras manifestações mais importantes deste período é a Grande Greve Geral de 1917. Vamos lembrar que em 1917, lá do outro lado do mundo, na Rússia, está ocorrendo uma revolução proletária, uma revolução bolchevique, certo? É claro que esses acontecimentos, eles estão contextualizados no mesmo período, e é claro que a Revolução Russa, mesmo não tendo as tecnologias de comunicação que temos hoje, ela claramente influencia também aqui o movimento dos nossos trabalhadores. Isto também gera impacto na República Oligárquica. Afinal de contas, a República Oligárquica, ela recebe este nome porque é um aparato estatal organizado para conferir privilégios a uma determinada classe social, a oligarquia cafeira. E agora nós já temos uma outra elite, uma burguesia industrial, que nasce da oligarquia cafeira, mas pouco a pouco vai separando-se. Pouco a pouco vai produzindo interesses próprios. E agora também temos o operariado, que começa a perceber se, enquanto tal, isso gera uma consciência de classe, isso produz manifestações e reivindicações. Isso também começa a bater nas estruturas da oligarquia cafeira. Os trabalhadores chegam a se organizar institucionalmente, politicamente. Nós teremos, por exemplo, a criação do BOC, Bloco Operário Camponês, que interessante, terá, inclusive, num determinado momento da história, candidato à presidência. Teremos aí também, na década de 20, a fundação do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro. Falei partidão aqui não é porque é uma defesa, nada disso, é porque era assim chamado, o Partidão, Partido Comunista Brasileiro, também é fundado na década de 20, então são manifestações políticas dos interesses da classe trabalhadora no Brasil. Então observem, é um período agitado, ao final da década de 10, com o início da Primeira Guerra Mundial, a década de 20 são períodos conturbados aqui dentro da história brasileira. Vamos lembrar aqui rapidamente que a República Oligárquica ela é mantida por acordos políticos. Entre esses acordos, nós temos, por exemplo, a política dos governadores, um acordo entre as diferentes esferas de poder, a esfera federal, as esferas estaduais, as esferas municipais. Nas esferas municipais, a base de suporte de todo este edifício político são os coronéis, são os grandes proprietários de terra, são os fazendeiros que exercem a sua autoridade através do uso da violência, através do poder econômico, através do laço de compadrio. Lembra que nós falamos sobre isso? Lembram? Porra nenhuma. Então estamos aqui revisando para vocês não perderem o foco, ok? Pois bem, a política do café com leite era um grande acordo político entre São Paulo
e Minas Gerais. São Paulo, maior produtor de café. Minas, maior produtor de leite, por isso café com leite, por isso que Minas estava ali. Não. Minas Gerais, sim, era um grande estado pecuarista, produtor de leite, por isso o nomezinho bonitinho. Mas por que Minas dentro desse acordo? Por que não Rio de Janeiro? Por que não o Nordeste, que era da onde vinham as oligarquias mais tradicionais aqui do Brasil, durante todo o período colonial, mandaram aqui, por que não de lá? Porque Minas tinha o maior número de eleitores no interior de currais eleitorais. O que são currais eleitorais? Currais eleitorais são aqueles espaços geográficos controlados pela influência de um ou mais coronel. Então eles tinham poder ali para manipular as eleições, para fraudar inclusive as eleições, certo? Pois bem, então São Paulo, maior produtor de café, dinheiro, 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 dinheiro. Minas Gerais, eleitor, 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 dinheiro, eleitor, vencer a eleição. Então, política do café com leite, um acordo entre São Paulo e Minas para eleger sucessivamente os candidatos de cada partido republicano de cada um desses estados à presidência da República. Então, ora era indicado um candidato pelo Partido Republicano Paulista, ora era indicado um candidato pelo Partido Republicano Mineiro. E o resto do país. E outros grupos econômicos fortes. Lá no Nordeste, por exemplo. Lá não tinha oligarquia? Tinha oligarquia. A oligarquia que mandava no Brasil era a cafeira. Mas no Nordeste nós tínhamos uma oligarquia tradicionalíssima, da época da colônia do Império, que ainda viviam da cana-de-açúcar. Tinha oligarquia lá. Não tinha oligarquia no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná? Tinha também oligarquia nesses espaços, fundamentalmente ligado a grandes propriedades rurais pecuaristas, por exemplo, produtoras também de erva mate. Não tinha uma oligarquia diferente aqui na região sudeste, só São Paulo e Minas? Tinha o Rio de Janeiro, era a capital. Lembra? Distrito Federal, aqui também tinha uma oligarquia. E estes grupos não decidiam sobre a presidência da República? Não, eles estavam alijados. Estavam o quê, Cadu? Alijados, estavam apartados dessas decisões. Elas formavam, portanto, grupos que estavam à parte das grandes decisões políticas do país. Decidiram então se juntar, formando aquilo que nós chamamos de oligarquias dissidentes, que não faziam parte do núcleo de poder, estavam fora do círculozinho de amiguinhos, certo? Se juntaram. Rio de Janeiro se juntou a quem? Se juntou a oligarquias nordestinas. Se juntou a quem? Lá no sul do país, ao Rio Grande do Sul, se juntaram e disseram o seguinte: olha só, vamos começar também a reivindicar, vamos começar a disputar poder, vamos começar a querer ter influência sobre a República. Formaram a chamada Aliança Liberal. Guardem isso aí na cabeça de vocês. A Aliança Liberal, formado pelas oligarquias dissidentes nordestinas, do Sul e do Rio de Janeiro. É claro que essas oligarquias vão começar a bater no regime republicano pautado pelos interesses de um grupo privilegiado, São Paulo e Minas. Sobretudo a oligarquia cafeeira. Vão começar a bater. Então a formação dessa aliança liberal, juntamente com outros eventos que nós estamos narrando aqui com vocês, é um fator importante, é uma variável importante que está desestabilizando o poder da oligarquia. Ok? Pois bem, vamos falar de um outro movimento social que surge na década de 20 e também contribui para o colapso da República Oligárquica. É um movimento formado por jovens lideranças do Exército Brasileiro. É o chamado movimento tenentista. Esses jovens líderes eram tenentes? Eram jovens oficiais, muitos tenentes. Daí a denominação do movimento ter sido tenentismo. Veja só, os jovens oficiais do Exército Brasileiro eram sobretudo indivíduos de classe média. E a classe média é uma classe sobretudo urbana, portanto que está
fora da esfera de influência dos coronéis. Está fora das influências dos coronéis. Primeiro fator. Isto contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade crítica sobre o sistema político brasileiro. Eles não estavam nas áreas rurais sobre a influência das ideias dos grandes proprietários de terra. Estavam fora, classe média, urbana, cidade, certo? Então isso produz uma mentalidade crítica em relação à república oligárquica. Um outro fator que contribui para essa mentalidade mais crítica é o fato dos militares eles ocuparem cargos em diferentes regiões do Brasil. Eles não ficam aqui paradinhos, tipo o Cadu, é carioca, é de Niterói, fez concurso para a FAETEC, fica na FAETEC 30 anos na mesma escola. Não! Os malucos pegam aqui, ó, pega para um quartel, fica aqui no quartel de Niterói, depois é transferido para um quartel de Caxias, aí também ganha um dinheirinho, vai ser transferido para um quartel no Acre, aí ele descobre que existe, depois ele vai ser transferido para um quartel no Nordeste, depois do Centro-Oeste, depois não sei, conhece o país inteiro nessa. Então ele conhece a realidade social brasileira. Empiricamente, o que significa isso? Ele está vendo. Então isso também contribui para uma visão crítica do regime republicano de então, que eles começam a observar o seguinte: bom, essa é uma república de privilegiados. Somente poucos detêm o poder, somente poucos detêm os privilégios econômicos, somente poucos se beneficiam. Isso está errado. Temos que mudar. Temos que alterar esse sistema. Então essas jovens lideranças, sobretudo da classe média urbana, que tem uma mentalidade crítica que faz com que eles observem desvios, corrupções, privilégios conferidos a poucos dentro desse regime republicano, organizam este movimento chamado de movimento tenentista. O movimento tenentista, ele terá duas grandes expressões armadas. Quais? Temos, por exemplo, a revolta dos 18 do Forte. Alguns militares, alguns jovens oficiais se rebelaram no Forte de Copacabana contra o quê? Contra a opressão aos militares do governo Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, ele foi falsamente acusado de ser contrário aos militares, isso provocou atritos entre eles e os militares, e isso repercutiu no fechamento do clube militar por parte do Arthur Bernardes. Isso gerou um impacto grande entre os setores do Exército Brasileiro, e esses jovens oficiais, tenentes e capitães, estabelecidos ali no Forte Copacabana, se insurgiram, foram sitiados, cercados, e numa atitude inesperada resolveram marchar pela Avenida Atlântica ali no Rio de Janeiro, e foram, juntamente a eles, reuniu-se um civil e foram ali metralhados, sobrevivendo apenas dois, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Também tivemos o maior de todas as expressões do movimento tenentista, que foi a chamada Coluna Prestes, a reunião de dois grupamentos militares, uma liderada pelo Miguel Costa, outra liderada pelo Luiz Carlos Prestes, futuramente se tornará um importante líder comunista do país. Eles se reuniram formando um grande batalhão, um grande grupo paramilitar que, pelo interior do Brasil, enfrentou as tropas leais ao Arthur Bernardes. Eles lutaram por cerca de 2 anos, percorreram 12 estados e cerca de 25 mil quilômetros sem ter sofrido, na verdade, nenhuma derrota. Eles se exilaram por conta própria na Bolívia. Então observa aí como nós temos um caldo efervescente contrário à oligarquia cafeeira. Não é? Nós temos aí o surgimento de novas classes sociais, nós temos o surgimento de uma nova mentalidade crítica no meio do Exército Brasileiro. Enfim, nós temos uma série de situações externas, como ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Nós teremos aí em 29 um grande colapso econômico que nós já estudamos aqui, que foi a crise
provocada pelo colapso da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, tudo isso vai impactar a estabilidade política brasileira. Em 1929, tivemos eleições. E o candidato que deveria ser indicado, deveria ser um candidato indicado pelo Partido Republicano Mineiro. Porém, grave crise econômica que se abateu pelo Brasil, com o colapso da economia mundial de 29, além de outros atritos internos, faz com que São Paulo desrespeite a política do café com leite e indique um candidato paulista ao invés de um mineiro, Júlio Prestes. Isto faz com que Minas rompa o acordo e vá se associar, sabe a quem? A Aliança Liberal, formada pela oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e oligarquias nordestinas, apoiando o candidato Getúlio Vargas, o candidato da Aliança Liberal. Candidato este que será derrotado, Júlio Prestes, o candidato paulista, com fortíssimas evidências de fraude. Veja só, com voto impresso de fraude, ele sagra-se vencedor do embate, do pleito eleitoral. Isto acaba provocando um efeito dominó que vai culminar com a Revolução de 30, ou seja, uma insurgência armada que vai depor, então, um presidente em exercício, não era o Júlio tinha vencido as eleições, o Washington Luiz, e vai conduzir o líder da Aliança Liberal ao poder, Getúlio Dornelles Vargas. O start, na realidade, foi a fraude eleitoral, que foi evidenciada, né? Mas também o assassinato do vice-presidente da chapa do Getúlio, o João Pessoa, que mais tarde vai dar nome a uma capital, a capital da Paraíba, uma capital nordestina, certo? João Pessoa, ele é assassinado e o assassinato dele é colocado sobre a responsabilidade das oligarquias cafeeiras. Na realidade não foi uma questão ali de... Foi um crime passional, um crime ali de chifre, tá certo? Mas foi colocado na conta das oligarquias cafeeiras. Isso, juntamente com a fraude eleitoral, promovem essa grande mobilização que levam a essa insurgência armada que vão depor o Washington Luiz e conduzir Getúlio Dornelles Vargas ao poder. Este evento, ele é conhecido como a Revolução de 30 e resulta no fim da República Oligárquica. Certo? Então é isso, minha gente. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, coloquem lá no grupo do Zap. Perfeito? Beijo!